Bom dia mais uma vez. Nós vamos dar continuidade ao nosso módulo de estatuto do servidor do Rio de Janeiro. Vimos na aula passada, nós chegamos na aula passada até o ingresso do servidor público em cargo efetivo. Falamos até estabilidade, estágio probatório. Então, nessa aula nós vamos falar de formas de provimento. Tá? Bom, o que vem a ser um provimento? Prover significa entregar. Então, o que nós vamos estudar nessa aula são as formas pelas quais o Estatuto entrega um cargo público a um servidor. É essa a ideia. O servidor ele não fica estagnado dentro de um cargo público normalmente. Ele pode sofrer mutações, né? Ele pode ser alternado dentro dos cargos públicos existentes na administração. Então, às vezes, você entra num cargo e você pode acabar terminando a sua vida funcional em outro cargo. Existem algumas situações onde a própria lei vai determinar, né, essa rotatividade ou essa mudança de cargo. Que, em boa parte das vezes, né, a lei tenta manter, não só a lei como a Constituição, também a Constituição vai falar disso no artigo 41 também. Sempre que a lei ou a Constituição tratam de forma de provimento, ela tenta dar uma garantia àquele servidor de que a situação dele não vai piorar. E nós vamos ver isso muito bem, né, em algumas formas de provimento, como o aproveitamento, aonde a pessoa vai até, o servidor vai até mudar de cargo, mas a situação dele não pode piorar em relação ao cargo anterior. Então, ele, apesar de ocorrerem essas mudanças garantem esse servidor, né, ou a permanência da condição dele ou a melhora dessa condição, sempre que houver essa alteração de cargo. Primeiro ponto que vocês têm, que tem relevância aqui para a prova, é que vocês têm que decorar essas formas de provimentos. Os provimentos estão aí no quadro para vocês, nós vamos falar de cada um deles, vou explicar cada um. Nós temos aí a nomeação, a reintegração, a recondução, a reversão, a readaptação, o aproveitamento, a promoção e a extensão. Todos esses provimentos, estão previstos no Estatuto. Tá? Onde que eles vão estar previstos no Estatuto? Vão estar previstos no decreto 2479, do artigo 38 ao artigo 59. Então, é lá que nós vamos encontrar essas espécies de provimento. Outro ponto também crucial, e aí já fica, já que vocês, né, nesse quadro, o objetivo é decorar as espécies de provimento, já façam um destaque em relação ao provimento de ascensão e transferência. Nós vamos falar desses dois aqui ao final, porque esses dois aqui não são mais aplicados. Esses dois aqui nós vamos ver que eles foram declarados inconstitucionais. Então, quem estiver acompanhando a aula pelo estatuto ou já tiver aí com material em mãos, apesar de já estar arriscado, marca um asterisco, né? Porque é muito comum cair essas duas últimas formas de provimento aqui, perguntando se elas são aplicadas. Elas não são mais aplicadas e nós vamos ver por que mais para frente. A primeira forma de provimento que nós vamos enfrentar é o provimento de nomeação. Mas antes de falar de cada uma dessas espécies, vamos estabelecer alguns parâmetros comuns entre elas, porque se todas elas são provimentos, alguma coisa em comum tem elas. Como eu disse, algo só vai ser considerado provimento se houver alteração do cargo. Então, alterou o seu cargo, eu tenho que te dar um outro cargo, isso eu estou te provendo, então, em outro cargo. Então, prover é entregar um novo cargo, é essa a ideia. E para que você possa ter essa alteração de cargo, existem alguns requisitos. O primeiro requisito e mais óbvio é que você esteja já dentro da administração, você já seja um servidor público, né? A única forma de provimento que é dada para quem não é um servidor público é a nomeação, que é a primeira forma de provimento. Fora isso, todas as demais formas de provimento vão exigir que você já tenha condição de agente. E mais, a nomeação que nós vamos ver logo em seguida, ela pode ser dada para alguém que não tem cargo público, ou seja, a primeira forma de provimento de ingresso para trabalhar na administração, mas ela também pode ser dada para alguém que já tem um cargo público. Então, até a nomeação, existe a possibilidade dela ser concedida para alguém que já tem um cargo público. Então, recapitulando, tirando a nomeação originária, que nós vamos falar, todas as formas de provimento, obrigatoriamente, você já tem que estar trabalhando na administração. Por isso que o Estatuto vai estar fixando esses critérios. O Estatuto vai trazer todas as possibilidades que tem de você ser alterado de um cargo para o outro,
Só que, como condição, o estatuto só vai viabilizar essas modificações se você já for um servidor público. Então, o primeiro requisito é que você esteja dentro da administração. E a administração, o que que é? Imaginem aqui que eu tenho o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é um órgão da administração pública, você tem que estar pelo menos aqui dentro trabalhando, já tem que ter ingressado aqui na carreira pública através da nomeação, e você, uma vez aqui dentro, pode ocorrer de você ser alternado nesses cargos. Segundo requisito, além de estar dentro do prédio da administração, ou seja, dentro da administração pública, é que você entenda que o provimento vai mudar você de cargo, né? Ele vai, sempre que possível, te dar um novo cargo, te entregar um novo cargo para que você possa permanecer dentro do prédio, dentro de um cargo. Olhem para o cargo público como se fosse um apartamento. Imagina que a administração é um prédio e cada cargo dentro da administração é um apartamento. A ideia é que, quando há um provimento, você recebe um apartamento novo para morar e sai do antigo onde você estava. Então, o cargo é o apartamento, você só pode ingressar na administração quando há um cargo vago, né? Nós vamos dizer em vacância. A vacância é o apartamento vago. Quando há vacância, você pode ingressar dentro desse apartamento e permanecer ali. Se não há vacância, você não pode alterar o seu cargo. Você necessariamente tem que ter um cargo vago, um apartamento vago, para que você possa ter uma nova forma de provimento. Isso serve também para a primeira forma, que é a nomeação. A nomeação, como ela é o ingresso de alguém que está vindo de fora da administração, ou volto a dizer, pode até já estar dentro da administração, mas essa vacância ela só vai ser dada se houver apartamento vago. Por isso que eu vou dizer que só pode ser aberto concurso público se houverem vagas. Essas vagas são cargos em vacância. Se não houver um cargo em vacância, você não pode ingressar no prédio, né, nem ocupar esse prédio. Então, o segundo requisito, primeiro requisito é estar dentro da administração, o segundo requisito é já estar dentro de um apartamento ou estar indo ocupar um apartamento, como no caso da nomeação. Então, eu tenho que ter um apartamento para você, um cargo para você. E o terceiro e último requisito, que é muito importante, é que, em regra, as espécies de provimento só podem ser concedidas a quem já tem estabilidade. Estabilidade, nós vimos na aula passada, ela é adquirida pelo servidor público após a aprovação no estágio probatório e 3 anos de exercício. Então, se não forem preenchidos esses dois requisitos, você não pode, né, ter estabilidade. Então, você só é declarado estável quando você preenche esses dois requisitos. Uma vez declarado estável, você passa a ter direito a essas espécies de provimento que nós vamos falar. Então, a maior parte das espécies de provimento, tirando uma espécie, que é a nomeação, ela só vai poder ser dada, só vai poder beneficiar, e vocês vão ver que o provimento, de certa forma, beneficia o servidor público, aquele servidor público que já tem estabilidade. Ou seja, o servidor público que não tem estabilidade, aquele que está no estágio probatório, normalmente, via de regra, ele não tem direito a essas formas de provimento. Tá? Vamos começar falando da primeira, que é justamente a nomeação. A nomeação é a primeira entrega do cargo público àquele que vai se tornar servidor, aquele que já é servidor e está assumindo um cargo novo. A nomeação ela pode ser originária ou derivada. Nós temos dois tipos de nomeação. Qual a diferença de uma para outra? Na nomeação originária, você está entrando pela primeira vez para trabalhar na administração. Está entrando no prédio, né, no órgão, pela primeira vez e vai ocupar um apartamento pela primeira vez na sua vida. Então, a nomeação originária é aquela que você entra para trabalhar na administração pela primeira vez. A nomeação derivada é aquela onde você deixa, né, um cargo, um apartamento em algum órgão da administração, alguma pessoa jurídica, e passa a ocupar um novo órgão, um novo cargo num novo órgão ou uma nova pessoa jurídica da administração. Ou seja, na nomeação derivada, você já ocupou um apartamento, né, um cargo em outra administração, está indo agora, mediante concurso, que seja, né, ou nomeação, que nós vimos, em cargo em comissão, você está indo ocupar um novo cargo em uma outra estrutura. Então, na nomeação derivada, você está saindo de uma estrutura e está indo para outra estrutura. Eu posso ficar em duas estruturas, já falamos disso na aula passada. Há, excepcionalmente, algumas hipóteses onde você pode permanecer tanto num prédio quanto no outro, trabalhando e ocupando 2 apartamentos, 2 cargos. Isso daí é acumulação de cargos, falamos disso quando eu tratei de posse. Mas, via de regra, você tem que abandonar a primeira estrutura para poder tomar posse na segunda. Quando você abandona a primeira, através da exoneração a pedido, para tomar posse na segunda, você está tomando uma nomeação, está indo para uma nomeação derivada. Qual a diferença prática? Na nomeação derivada, você vai levar para o novo cargo alguns benefícios legais do cargo anterior. Tempo de contribuição,
às vezes até tempo de atividade. Ou seja, quem vai definir isso é a legislação do órgão para qual você está recebendo essa nomeação derivada. Esse novo órgão, essa nova pessoa para a qual você está indo trabalhar, é que vai definir o que você vai poder levar do antigo órgão ou da antiga pessoa, mas há essa possibilidade. Na nomeação dele originária, como você não tem nada, está vindo da, vamos dizer assim, da iniciativa privada, então você não vai aproveitar nada que tem como forma de benefício anterior. O máximo tempo de serviço na iniciativa privada, que também pode migrar, né, desde que preenchido alguns requisitos. Bom, falamos da nomeação, a nomeação não há tanta dificuldade, vamos começar agora para as mais importantes. Primeiro, a reintegração. Reintegrar é voltar, retornar, né? A ideia da reintegração como provimento é a lei entregando um cargo para uma pessoa que saiu de maneira injusta da sua estrutura, né? A pessoa, o servidor, ele acabou sendo demitido injustamente e em razão dessa demissão injusta ou dessa exoneração injusta, porque a reintegração, como vocês podem observar, pode ser decorrente de uma demissão ou de uma exoneração de ofício. Exoneração de ofício é aquela onde a administração te coloca para fora. Nós vimos a diferença entre elas na aula passada. A demissão é uma punição, a exoneração não é uma punição, mas as duas rompem um vínculo, ou seja, as duas te colocam para fora do prédio. Você acabou de ser mandado embora da administração, perdeu o seu vínculo. Tanto num caso quanto no outro, pode ocorrer desse ato de demissão ou desse ato de exoneração serem declarados nulos. Né? Eu posso ter a anulação tanto de uma demissão quanto de uma exoneração. A anulação é uma forma de extinção do ato. Então, pode acontecer da administração anular, ela, a própria administração, né, na sua autotutela, anular essa demissão ou anular essa exoneração, e uma vez anulada o motivo o qual te colocou para fora da administração, você tem que retornar, ou seja, você tem o direito de retornar para ela. Afinal de contas, o motivo que extinguiu o seu vínculo não existe mais, não subsiste mais, o que te garante o retorno à administração. Então, eu chego à conclusão que a reintegração é uma decorrência lógica e direta da demissão ou da exoneração anulada. E através de que formas essa anulação, desculpe, através de que forma essa demissão ou essa exoneração podem ser anuladas? Quando a gente estuda controle do ato administrativo, a gente observa que a própria administração pública pode anular os seus atos, então a própria administração, dentro de um recurso administrativo, pode olhar para aquela demissão, olhar para aquela exoneração e ver que elas foram praticadas de forma ilegal, anulando, e aí a própria administração reconhece o seu erro na autotutela e determina que você seja reintegrado ao serviço público, que você retorne ao serviço público para ocupar o cargo que você ocupava anteriormente. Então eu posso ter essa reintegração sendo determinada administrativamente, num processo administrativo, ou eu posso ter essa reintegração sendo determinada em um processo judicial. Imagina, você foi demitido através de um PAD, ou você foi exonerado, você não concorda com essa demissão, com essa exoneração, que está te colocando para fora do serviço público, recorre ao judiciário, isso é instaurado um processo judicial, o processo judicial é analisado pelo juiz e ele dá a sentença determinando que aquela demissão ou aquela exoneração foram praticadas de forma ilegal. Na mesma decisão que ele reconhece a ilegalidade da demissão e da exoneração, ele vai determinar o seu retorno. É como se ele estivesse dizendo, o motivo pelo qual ele foi tirado da administração não subsiste, então volta com ele para onde ele estava. Ele nunca deveria ter sido nem demitido ou não deveria ter sido exonerado, a depender do caso. Nós vimos na aula passada quando ocorre a demissão e quando ocorre a exoneração. Então, isso pode acontecer em vários momentos dentro da vida funcional do servidor público. O fato é, o que eles gostam de perguntar da prova aqui? Primeiro, quando a própria administração ou o magistrado manda você ser reintegrado, você tem que ser reintegrado no mesmo cargo que você ocupava anteriormente. Então, a reintegração, ela te garante o mesmo cargo ocupado anteriormente. E por que há essa preocupação da reintegração no mesmo cargo? Porque se essa demissão, essa exoneração foram anuladas, a anulação tem efeitos ex tunc. Desculpe, gente, que eu tô com amidalite. Essa anulação tem efeito ex tunc, ou seja, ela tem que voltar no tempo e apagar todos os efeitos do passado. E como que eu apago os efeitos do passado? Te colocando no mesmo lugar onde você estava. Era como se a administração, ao te demitir ou te exonerar, tivesse cometido uma falha, um erro, te tirado daquele apartamento, daquele cargo, quando na verdade não era para você ter saído dali. Se essa demissão ou essa exoneração não eram para ter acontecido, você tem direito subjetivo a retornar para o mesmo cargo, como se nada tivesse acontecido.
Então, o primeiro efeito imediato da reintegração é a garantia de que você vai retornar para o mesmo cargo que você ocupava. Primeiro efeito. Ah, mas nem sempre é possível você voltar para o mesmo cargo. Bom, se o cargo ainda existir, você tem direito de voltar para ele, independente dele estar ocupado ou dele estar vago. Então, primeiro efeito, o cargo existindo, o cargo permanece sendo seu. Você tem direito a voltar exatamente para aquele cargo. Agora, se o cargo não existir, você pode ser colocado num cargo equivalente. Agora, o cargo tem que ser equivalente. Você só não vai ser reintegrado no cargo que você ocupava anteriormente, antes da demissão da exoneração, se ele vier a não existir mais. Porque ele existindo, você tem direito a voltar para ele como se nada tivesse acontecido. Então, primeiro efeito, retorno ao mesmo cargo. Segundo efeito, se eu quero apagar tudo que essa demissão, essa exoneração causou de malefício, né, para você, já que essa demissão, essa exoneração não eram para ter acontecido, e eu estou tentando restabelecer o status quo antes, ou seja, o seu retorno para o mesmo lugar, eu tenho que garantir também que você vai receber todas as garantias, todas as verbas indenizatórias que você não recebeu durante o período que você estava afastado. Em outras palavras, durante todo o período que você estava sofrendo os efeitos da demissão ou da exoneração, você vai ter direito de receber tudo que você deveria, né, ter recebido durante esse período que foi demitido ou foi exonerado. Então, vamos supor que você foi demitido, ficou discutindo essa demissão no judiciário durante 5 anos, ou seja, da sua demissão à sua reintegração passaram 5 anos. Quando você for reintegrado para a administração, você vai ter direito de receber tudo que você deveria ter recebido, como se estivesse trabalhando durante esses 5 anos. Então, você volta com a garantia de receber todo o direito que você teria, direito laboral que você teria durante esse período. E é uma boa, e é um bom efeito, porque tenta, de certa forma, compensar a injustiça que foi cometida. Né? Imaginem, durante 5 anos, efetivamente você não trabalhou, mas quando você for reintegrado, você vai ter direito a receber tudo desses 5 anos. Então você vai receber uma boa bolada, vai receber a sua remuneração durante esses 5 anos. O que eles gostam também de perguntar referente a esse segundo efeito, que é o pagamento de todo o período que você permaneceu fora, né, como forma de indenizar você por essa demissão, essa exoneração injusta. Eles gostam de perguntar, atualmente o STF tem alguns julgados nesse sentido, se o período que você ficou afastado da administração, se durante esse período você tivesse direito a alguma promoção, se você também poderia voltar e ser promovido automaticamente. Ou seja, que você vai ficar do lado de fora discutindo até anular e depois de ser reintegrado, voltar com a reintegração, e isso a própria lei te garante. A própria Constituição garante isso no artigo 41. A dúvida é, se durante esse período que você ficou fora, você viesse a ter direito a alguma promoção, você poderia receber essa promoção? Depende da promoção que o STF vai dizer. E essa diferença que vocês têm que colocar aí, porque não está no material. Se a promoção que você viesse a ter fosse uma promoção por tempo, você, quando voltar, já tem que automaticamente receber essa promoção. É como se dissesse assim, você só não foi promovido porque você estava do lado de fora injustamente, mas durante o período que você ficou do lado de fora, você acumulou o tempo necessário para essa promoção. Tem algumas promoções que são por tempo, e aí essa você vai ter direito, e tem outras promoções que são por merecimento. Né? Você tem que estar efetivamente na produção, né, na atividade, para poder ser avaliado e ver se você vai ou não ser promovido. As promoções por merecimento, você não tem direito automaticamente ao ser reintegrado. Porque como você estava fora, você não foi submetido a essas avaliações, ou seja, não era garantido que o fato de você estar demitido iria necessariamente te dar direito a essa promoção. Se você estivesse trabalhando, a administração não tem como saber se efetivamente você iria ter essa promoção. Agora, por tempo, ela sabe que você teria, porque você já teria acumulado o tempo necessário. Então, para a prova, na reintegração você recebe tudo do período que você ficou fora da administração, discutindo a sua reintegração, mais a sua promoção por tempo. Mas você não tem direito a receber a sua promoção por merecimento, já que a administração não teria como realizar essa avaliação, já que você não trabalhou durante esse período. Tem uma pergunta aqui.
Demissão, exoneração invalidada necessariamente deve recair somente sobre servidor estável ou pode atingir servidores não estáveis também. Então, como regra, servidor estável. Por que como regra servidor estável? Porque o servidor não estável, ele também pode ser demitido, né, e também pode ser exonerado, mas o que se discute é se a reintegração teria o mesmo efeito. Né? Como assim o mesmo efeito? Se ele teria direito de voltar para o mesmo cargo. Tá? Porque quando a legislação garante a reintegração no mesmo cargo para o servidor estável. Tá bom? Mas a jurisprudência vem aceitando nesse ponto, volto a dizer, quando eu digo assim, ó, provimento é para servidor estável, nós vamos ver que em algumas situações a jurisprudência acaba estendendo para o servidor não estável. Nesse caso aqui, acaba se estendendo para o servidor não estável também, mas é uma extensão. Via de regra, não é garantido o servidor não estável. Tá? Um material, eu acho que está na área do aluno. Se não estiver na área do aluno, me passa um e-mail que eu envio no intervalo. Tá ok, Tati? Bom, continuando, vamos falar agora da recondução. A recondução, ela pode ocorrer aqui no Rio de Janeiro da seguinte forma, né? Por que aqui no Rio de Janeiro? Porque dependendo de outros entes da federação, nós temos outros tipos de recondução. Aqui ela pode ocorrer de 3 formas diferentes. Em outros entes da federação pode ocorrer até mais de 3 formas, né? Nós podemos ter até uma quarta forma, por exemplo, para a união, mas eu não vou abordar isso aqui para não confundir. Vamos para a que nos interessa aqui. Reconduzir é pegar aquele servidor que está ocupando o cargo de um reintegrado e voltar com ele para o cargo que ele ocupava anteriormente. Então, quando eu tenho a reintegração, e nós vimos que a reintegração é daquele que foi demitido ou exonerado, ele foi demitido ou foi exonerado, e eu anulei essa demissão ou essa exoneração, ele tem direito de voltar para o mesmo cargo que ele ocupava. Então, esse cara demitido ou exonerado, que está sendo reintegrado, ele vai voltar para o mesmo apartamento que ele estava, apartamento 01. Só que pode acontecer, primeiro, do apartamento estar vago, e aí não vai ter problema nenhum, volta com ele para lá, coloca ele lá. Pode acontecer uma segunda situação, que é quando essa pessoa for reintegrada, ele volta para a administração e descobre que o apartamento dele, o 01, já está ocupado por outra pessoa. Se essa pessoa que está ocupando aqui o apartamento do reintegrado for estável, tiver estabilidade, ele vai ter direito a ser reconduzido. Ou seja, a recondução é o retorno do servidor estável ocupante do cargo de um reintegrado. Aquele servidor estável está ocupando o cargo de um reintegrado. Como o reintegrado tem direito a voltar para o mesmo cargo, para o mesmo apartamento, ele vai ter que ser reconduzido ao apartamento que ele ocupava anteriormente. Vamos supor que ele ocupava o 02, então o reconduzido vai ser o servidor estável vai ser reconduzido ao apartamento que ele ocupava anteriormente para que o reintegrado possa ocupar o mesmo apartamento do qual ele foi demitido ou foi exonerado. Notem que para que haja recondução, o apartamento anterior ele tem que estar vago. Né? Então, a recondução, eu sou estável, mas eu não sabia e estou ocupando o cargo de alguém que está voltando. Foi demitido, mas está voltando. Como ele tem direito a ficar nesse cargo, eu tenho que retornar para o meu cargo anterior, que seria, então, a recondução. A recondução, então, é quase que uma decorrência lógica da reintegração. Né? Aqui, como eu volto a dizer, aqui no Rio, nós temos outras formas de recondução, mas aqui no Rio, a recondução é quase como se fosse uma decorrência lógica da reintegração. Quando é que eu vou ter recondução? Quando eu tiver uma reintegração. Tá? Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que, para a recondução, como é uma forma de provimento, o servidor que está ocupando o cargo ali ele tem que ser estável. Então, só vai ter direito à recondução se houver estabilidade. Segundo ponto importante para a prova é que o reconduzido ele volta para o cargo dele se ele estiver vago. Se o cargo dele não estiver vago, nós vamos ter uma outra situação aqui, uma outra forma, né, de recondução. Tá? Então, a recondução aqui é no primeiro momento, na primeira hipótese, o cargo anterior tem que estar necessariamente vago. Vamos ver uma segunda possibilidade na recondução. Aqui não vai acontecer efetivamente a recondução, porque ela vai ser inviabilizada, já que o cargo anterior está ocupado. Então, olha o que acontece nessa segunda possibilidade. O reintegrado, que é aquele que foi demitido ou exonerado, anula a demissão e exoneração, então tem direito a voltar para o mesmo cargo, apartamento 01, só que quando ele volta, ele descobre que o cargo está ocupado. Como o cargo é direito dele, essa pessoa que está ocupando o cargo, ela tem que sair dali para o reintegrado, então,
ocupar. Essa pessoa que está ocupando o cargo do reintegrado, ela é estável e ela deveria ser reconduzida para o cargo anterior. Só que ela também, quando vai olhar para o cargo anterior, descobre que o cargo anterior dela também está ocupado. Ah, mas professor, pode acontecer isso? Olha, é muito difícil você ter cargo vago na administração, porque cargo vago na administração é ociosidade. A administração precisa daquela mão de obra. Então é muito comum, quando ocorre uma mudança de cargo, logo em seguida ocorrer uma outra para preencher o cargo anteriormente em vacância. Então não costumam ter apartamentos vagos, né, dentro da administração. Eles costumam ser ocupados o mais rápido possível, ali entre eles, ali dentro, né, ou através de concurso público, trazendo por nomeação quem está de fora. Então é comum, às vezes, você buscar o seu retorno para o cargo anterior através da reintegração ou pela recondução e não achar o seu cargo vago. Se você está sendo reintegrado, você tem direito a exigir aquele cargo. O cargo é meu, coloca quem está aí para fora. Aí vai ocorrer a recondução. Agora, quem está lá no cargo e tem que ser reconduzido, se olhar para trás e ver que o cargo dele já está ocupado, ele não pode pedir essa recondução, porque um dos requisitos para recondução, como nós vimos no slide anterior, é que o cargo anterior esteja vago. Se o cargo está ocupado, não vai haver recondução. Então, ocorrendo essa segunda hipótese, não vai haver recondução, porque para recondução é necessário que o cargo do suposto reconduzido estivesse vago, o cargo anterior dele. E o cargo anterior dele, que é o apartamento 02, já está ocupado por uma pessoa, por um outro agente público. Aí vão perguntar, pode existir a recondução da recondução? O que seria a recondução da recondução? Eu pegar esse agente aqui que está ocupando, botar ele no cargo anterior e voltar com aquele que está ocupando o cargo do reintegrado para o cargo anterior, ou seja, estaria ocorrendo duas reconduções. Isso não pode acontecer. Tanto a Constituição quanto o Estatuto não prevêem recondução da recondução. A recondução só pode ocorrer, então, né? Esse é um requisito muito importante para a recondução, se o cargo anterior do reconduzido estiver vago. Se não houver vacância desse cargo anterior, ele não tem como ser reconduzido. E aí eu vou para uma outra forma, né, de alteração, que é de provimento, que será o aproveitamento. Então, até que ocorra o aproveitamento, esse cara aqui que está ocupando o cargo do reintegrado, já que ele não pode ser reconduzido, ele vai ser posto em disponibilidade. O que é disponibilidade? A disponibilidade é como se eu estivesse dizendo assim, você deveria voltar para o apartamento que você estava anteriormente, porque aquele que foi despejado ilegalmente está retornando, está sendo reintegrado. Só que como o apartamento que você ocupava anteriormente também está ocupado, você vai ficar dormindo no corredor. A disponibilidade é literalmente você dormir no hall. Você não vai ter um cargo para você, você vai ficar ali, né, praticamente encostado, né, no hall, do prédio, sem ocupar nenhum apartamento, temporariamente, até que vague um apartamento, um cargo, eu te coloque nesse cargo. Quando vagar um apartamento, você vai ser posto nesse cargo através de um aproveitamento. Ou seja, enquanto não ocorrer a vacância de um cargo, você não vai ser colocado em outro cargo, porque vamos supor que todos estão ocupados, você vai ficar ali em disponibilidade. Na prática, a disponibilidade é você ir para casa e ficar recebendo em casa sem trabalhar. Isso é disponibilidade. E o que eles gostam de perguntar sobre a disponibilidade? Gostam de perguntar três coisas importantes sobre a disponibilidade. Primeiro, a disponibilidade só é dada para quem tem estabilidade. Se você não é estável, você não tem direito a ficar ali morando no hall. Olha que a disponibilidade é você ficar ali morando no hall, quando na verdade, né, se não tem cargo vago para você, a regra na administração é que você deve ser posto para fora do prédio. Então, se você não tem um cargo, um apartamento seu na administração, a regra é que saia então do prédio. Mas se você for estável, a lei vai te dar, né, uma colher de chá. Vai dizer assim, ó, já que você tem estabilidade, eu vou deixar você morando aqui no hall um tempo, até que vague um apartamento e você possa ocupar. Então, a disponibilidade, você vai ficar em casa, né? E durante o período que você vai ficar em casa, você vai ficar recebendo. É a segunda característica da disponibilidade. A disponibilidade garante aquele servidor estável que ele fique em casa recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço. O examinador vai perguntar se no período da disponibilidade esse servidor fica em casa recebendo integralmente. Não, ele não recebe integralmente e é por uma questão bem lógica. Se eu colocar esse cara em casa recebendo integralmente, ele nunca mais vai querer voltar a trabalhar, porque todo mundo quer ir para casa para ficar recebendo integralmente. Então, a forma que a lei deu de manter aquela disponibilidade lá, o próprio nome diz, né? Manter a disponibilidade dele para ele ser chamado a qualquer momento pela administração é pagar por essa disponibilidade. Então, vou pagar para ele ficar lá em stand-by.
Só que quanto que eu vou pagar? Vou pagar proporcionalmente ao tempo que ele trabalhou. Não vou pagar integral, porque se eu fizer o pagamento integral de todos os benefícios que ele teria se estivesse na atividade, ele não vai querer retornar para o trabalho. Tá? Então, a disponibilidade, o pagamento é proporcional ao tempo de serviço. Você fica em casa aguardando até que a administração te chame para ocupar um cargo, já que ela não tem cargo para te colocar. E a disponibilidade é temporária, é óbvio, né? Aí o examinador vai perguntar, por quanto tempo essa disponibilidade? A lei não vai fixar um tempo para disponibilidade, porque depende da estrutura. Por exemplo, se você foi posto de disponibilidade um dia, no dia seguinte já vagou um cargo, já vagou um apartamento, no dia seguinte você já vai ser posto nesse apartamento e acabou a sua disponibilidade. Você já vai ser aproveitado, vamos falar do aproveitamento daqui a pouco. Agora, se por um acaso não tiver cargo vago, você vai ficar aguardando em casa, em disponibilidade, até que esse cargo surja. Isso pode demorar um dia, um mês, um ano, não sei. Vai depender, né, da estrutura, vai depender se as pessoas, se vou ter servidor se aposentando, pode ter servidor morrendo, pode ter cargo sendo criado. O fato é que assim que ocorrer a vacância de algum cargo, você tem preferência, já que você está aguardando em casa em disponibilidade. Tá? Então, segunda possibilidade, a pessoa foi reintegrada, aquele que deveria ser reconduzido não pode, porque o cargo anterior dele já está sendo ocupado, então ele vai ser posto em disponibilidade e vai ficar recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço dele. Na prática, ele vai para casa ficar esperando até surgir um apartamento para que ele possa ocupar. Tá? Aqui na minha ilustração é como se ele estivesse morando, então, no hall, temporariamente. E a terceira e mais controversa possibilidade dentro da recondução é essa daqui. Imagina aqui o servidor. Notem que nós estamos falando de 3 servidores diferentes, né? Aquele que foi reintegrado, aquele que deveria ser reconduzido e aquele que está ocupando o cargo do reconduzido. Então, o servidor reintegrado conseguiu anular uma demissão ou exoneração, é reintegrado no cargo, ele tem que voltar exatamente para o cargo que ele ocupava. Ele volta para o cargo que ele ocupava e aquele que está ocupando o cargo dele deveria, em tese, ser reconduzido. Só que, se o cargo anteriormente estiver ocupado, nós vimos no slide anterior, ele deveria ser posto em disponibilidade. Isso acontece se esse cara aqui for estável. Por isso que eu falei que a estabilidade é tão importante. Porque se o servidor que está ocupando o cargo do reintegrado não for estável, ele vai ser exonerado de ofício. Então, olha que se você é um servidor não estável, está em estágio probatório, e por um acaso aquele cargo que você ocupa em estágio probatório for objeto de uma reintegração, você está vindo alguém de fora que não deveria ter sido demitido daquele cargo, você, como não tem estabilidade, não vai poder nem ser reconduzido, né? Nem vai poder ser posto em disponibilidade, porque tanto a recondução quanto a disponibilidade são formas, né, de provimento que só vão ser concedidas, em regra, quem tem estabilidade. Se você não tem estabilidade, você vai ser posto para fora. É como se a administração, como se ela estivesse dizendo o seguinte: se o cara não está estável ainda, você pode muito bem, você não é obrigado a deixar ele aguardando um lugar dentro da administração, nem mudar ele de apartamento. Você pode simplesmente pegar essa pessoa e colocar para fora. Porque só tem direito a essas formas, essas alterações no cargo, quem já tem estabilidade no cargo. Então, aquele que não é estável não tem direito nem a ser reconduzido para o cargo anterior, ainda que ele estivesse vago, nem tem direito a ser posto em disponibilidade, porque disponibilidade é só para quem está estável. Então, olha que o pobre coitado aqui, ele vai ser exonerado por conta de uma reintegração, e às vezes essa reintegração, ele não tem nem ciência dessa reintegração, ele nem saberia, né, que aquele cargo que ele está ocupando é objeto de uma reintegração, porque, por exemplo, pode acontecer desse que está sendo exonerado, ele ter feito concurso público e o primeiro cargo que ele arrumou colocaram ele, foi justamente esse cargo que está sendo objeto de reintegração. Então, pela legislação, aquele que não é estável não pode nem ser reconduzido, nem ser posto em disponibilidade. Se ele está ocupando um cargo em um reintegrado, ele tem que ser exonerado, ele vai ser posto para fora da administração, o vínculo dele vai acabar. Eu sei que muitos devem estar pensando assim, pô, mas isso é um absurdo, porque, na verdade, o cara fez concurso, entrou, né, só porque ele está ocupando um cargo que ele nem sabia que poderia haver alguém tentando retornar para ele, ele vai ser posto na rua.
Bom, a legislação vai dizer isso, mas, como eu falei para vocês, a jurisprudência vai tentar dar um jeito, né, criando alguns critérios aqui para que possa ou não ser aplicada essa determinação da exoneração do não estável. O que, que a jurisprudência do STJ vai dizer? Vai dizer que, ó, eu não posso simplesmente, só porque está havendo uma reintegração, pegar esse servidor aqui não estável e colocar ele para a rua, só porque ele não pode ser reconduzido, já que ele não está estável, nem pode ser posto em disponibilidade, porque a disponibilidade também é para quem está estável. Então, o que o STJ vai dizer é que antes de exonerar ele, você tem que saber por qual motivo que esse servidor não estável, vou botar aqui que ele é não estável, qual motivo que esse servidor não estável está aqui. O que, que ele fez para estar ocupando esse apartamento. Porque o STJ vai dizer, ó, se ele está ocupando esse apartamento aqui porque a administração colocou ele lá, ou seja, por necessidade de serviço, então se ele está ocupando aqui por necessidade de serviço, o STJ vai dizer que ele não pode ser exonerado, já que ele foi posto no cargo por necessidade da administração. Você não estaria punindo esse servidor não estável por uma necessidade de mão de obra da própria administração. E ele não pode sofrer por isso, afinal de contas, ele foi tampar justamente um buraco de mão de obra da administração. Quando é que ocorre essa possibilidade? Se você faz concurso e entra e a administração te coloca naquele cargo, e depois esse cargo vem a ser objeto de uma reintegração, você não pode ser punido por isso, porque você nem sabia, não tinha outro cargo para você ir, simplesmente pegaram você e colocaram lá, por necessidade de mão de obra. Então você não pode ser exonerado por essa situação. Qual o jeitinho que o STJ vai dizer? Bom, então vamos fazer diferente. Ao invés de exonerar esse cara, você vai colocar ele aqui dentro como excedente. O que é o excedente? Via de regra, só pode ocupar um apartamento, um cargo na administração pública, uma única pessoa. Então, para cada cargo na administração, só pode ser ocupado por uma única pessoa. É como se o apartamento fosse muito pequeno e só desse uma pessoa. Então, a regra é que cargo na administração só pode ser ocupado por um único servidor. O excedente é justamente uma exceção a essa possibilidade. Nós temos duas hipóteses de excedente, vou falar para vocês, uma é essa e outra nós vamos ver mais à frente, aonde eu vou ter, né, duas situações, aonde eu vou ter duas pessoas ocupando o mesmo cargo. O excedente é como se estivesse morando de favor ali temporariamente naquele apartamento, dentro daquele cargo, até que haja um cargo vago para ele poder morar. Ah, professor, por que ao invés de colocar o cara aqui dentro como excedente, dividindo o cargo aqui do reintegrado, não coloca ele em disponibilidade? Porque a lei diz que a disponibilidade só pode ser dada a quem está estável. Ou seja, só pode morar no corredor temporariamente aquele que tem estabilidade. Se o cara não tem estabilidade, eu não posso deixar ele no corredor. Porque quando eu digo disponibilidade de morar no corredor, aqui figurativamente, na prática seria eu mandar o não estável para casa ficar esperando. O não estável ele não pode ficar em casa esperando. Ele está em avaliação, ele está em estágio probatório, ele tem que estar trabalhando. E como é que eu mantenho, então, o não estável trabalhando? Colocando ele como excedente. O excedente ele vai ficar trabalhando, mas na estrutura administrativa ele está dividindo um cargo com uma outra pessoa. No caso aqui, ele vai estar dividindo o cargo com o reintegrado. Então, o reintegrado volta para o apartamento e o excedente fica ali morando de favor durante um tempo. Quanto tempo? Até que haja um cargo vago para ele ocupar, porque ele não pode ficar aguardando em casa, aguardando no corredor até que esse cargo surja. Mas observem bem, ele só vai ter direito a ficar ali como excedente se ele estava ocupando o cargo do reintegrado por necessidade de serviço da administração. Ou seja, porque a administração precisou de colocar ele para trabalhar e colocou ele ali. Porque se ele estiver no cargo do reintegrado, porque pediu a pedido, aí ele vai ter que ser exonerado. Tá? Imaginem a seguinte situação. O cara está sendo reintegrado, né? E aí o outro foi nomeado agora, tem um reintegrado, vamos botar aqui. O cara foi nomeado agora, está entrando na administração, e quando ele entrou na administração, ele entrou para ocupar aqui esse apartamento 03, apartamento 01. Ele entrou para ocupar o 03 e estava lá no 03. Só que, quando estava lá no 03, ele viu que o apartamento 01 ficou desocupado. Aí ele vai e pede para sair do apartamento 03 e ocupar o 01. Ou seja, ele, a pedido, ainda não estável,
pediu para mudar de cargo do apartamento 03 para ir para o 01 porque estava vago. Só que o 01 estava vago porque o antigo ocupante dele tinha sido demitido, que é esse cara aqui, tinha sido demitido ou exonerado. E ele conseguiu anular essa demissão ou essa exoneração e está voltando para o cargo, que ele tem direito a voltar para o exato cargo que ele ocupava. Quando ele volta e vê que esse servidor não estável está lá a pedido, a administração vai olhar e falar, vem cá, como é que ele veio parar aqui? Foi eu que coloquei porque eu precisei ou porque ele pediu? Ah, não, ele pediu. Bom, se ele pediu, não tem outra solução a não ser pegar essa pessoa, né, esse servidor, e exonerar ele, já que ele é não estável, ele deveria ter permanecido aonde ele estava inicialmente, né, que era o 03, e nunca ter solicitado a alteração para o 01. Então, o conselho que a gente dá é quando você for aprovar no concurso público, não pedir alteração de cargo, porque você pode acabar correndo o risco de ir para um cargo de alguém que foi demitido ou exonerado, e sempre vai haver, sempre, né? Durante um período vai haver esse risco dele acabar retornando. E se ele retornar e você ainda não for estável, se você for estável, beleza, né? Temos que lembrar que a estabilidade só vai ser alcançada depois de 3 anos de exercício. Ah, passaram 3 anos você é estável, sem problema, você vai ser posto em disponibilidade ou vai ser reconduzido. Agora, se você não for estável, você corre o risco de ser exonerado e perder o seu vínculo por conta de um capricho de mudar de cargo durante seu estágio probatório. Entenderam? Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Porque quando é presencialmente, nesse tipo de aula, a gente, no olhar, sabe se está boiando, se está entendendo. Agora, assim, remoto, parece que eu estou fazendo desenho para o nada. Certo? Vamos ver agora a reversão. Então, já vimos até agora a nomeação e vimos até agora a reversão. Só voltar aqui, que aí nós vamos riscando os que nós já estudamos. Então, falamos da nomeação, originária ou derivada. Falamos da reintegração, retorno do que foi demitido ou exonerado. Falamos da recondução, recondução de quem está ocupando o cargo do reintegrado. E agora vamos falar da reversão. Bom, reversão é o retorno do aposentado. A pessoa pode estar aposentada e quando ela retorna da aposentadoria, ela está sendo revertida. Como é que eu vou decorar isso? A reversão cai muito em prova e nós temos um macetezinho fácil para decorar o que é reversão. Reversão tem um Vzinho aqui, é uma forma de provimento que tem V. Como tem V, lembra de velho. E assim lembra de aposentadoria. Então, sempre que falar em reversão, eu estou falando de alguém que estava aposentado e está voltando a trabalhar. Essa é a ideia. Tá? Eu tenho 3 formas de aposentadoria no serviço público. Eu posso ter aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória, que hoje é os 75 anos. Eu posso ter aposentadoria voluntária, que é aquela onde você tem tempo, o servidor tem tempo de serviço mais contribuição, e aí ele pode se aposentar quando ele cumula esses 2 requisitos, quando ele preenche esses 2 requisitos cumulativos, ele tem direito a se aposentar a partir daquela data. Tem direito não significa dizer que ele é obrigado. Na compulsória, ele é obrigado a se aposentar aos 75 anos, ele não pode continuar trabalhando. Na voluntária, ele já preenche requisitos para aposentadoria, só que ele pode optar por se aposentar ou por continuar trabalhando, fica a critério dele. E eu tenho aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez é quando o servidor perde a capacidade laboral dele, ele não tem condições de continuar trabalhando, e aí ele vai ser aposentado diante ou de uma condição, uma doença crônica, ou diante de um acidente de trabalho, que seja, ele perde a capacidade laboral, ele tem que ser aposentado, que ele não pode continuar trabalhando. Bom, essas 3 formas de aposentadorias, elas estão
tanto no Estatuto quanto na Constituição, né? E a aposentadoria, essas três formas de aposentadoria têm em comum é que a aposentadoria é uma forma de extinção do vínculo, né? Você perde o vínculo de servidor ativo e passa a ter uma condição de inativo. Quando a aposentadoria encerra esse vínculo, significa dizer que você vai sair do prédio. Você está trabalhando lá no prédio, em determinado momento vai ser aposentado por uma das três modalidades, e quando você for aposentado, você sai do cargo. Você não, quando está aposentado, você não está mais naquele cargo, por óbvio. Ah, eu sei lá, eu era magistrado, né? Isso acontece também não só com agente administrativo, também com um agente político especial. Você era magistrado, foi aposentado, você não está mais no cargo de magistrado, você é um magistrado aposentado, você está fora do cargo, já saiu do prédio. Você era técnico, foi aposentado, você não está mais no cargo de técnico, você já está fora. Então, a aposentadoria também te coloca para fora da estrutura, né? Assim como a demissão, assim como a exoneração, acaba por extinguir aquele vínculo, né, com a administração pública. Só que da mesma forma que você pode retornar de uma demissão, de uma exoneração injusta, né? E aí nós estamos falando da reintegração, existem situações onde você também vai poder retornar ao trabalho, ou seja, retornar ao cargo que você ocupava depois da aposentadoria, e aí nós vamos falar da reversão. Se nós temos três tipos de aposentadoria, a pergunta mais importante que o examinador vai te fazer é: das três espécies de aposentadorias existentes, quais toleram a reversão e quais não toleram a reversão? Ou seja, quando é que eu vou me aposentar e aí pode acontecer a reversão, e quando é que eu vou me aposentar e não vai ocorrer a reversão? Já coloquei aqui em vermelho para ficar claro que não vai haver reversão se você está aposentado compulsoriamente. A aposentadoria compulsória ou expulsória é aquela que você é obrigado a se aposentar aos 75 anos. Chegou aos 75 anos, nem se você quiser ser revertido, ou seja, voltar a trabalhar, voltar a ocupar um cargo e trabalhar na administração, você vai poder. Tá? Por quê? Porque aos 75 anos você é obrigado a se aposentar. Então não vai haver reversão para a aposentadoria compulsória. Não esqueçam disso. Não há reversão para a aposentadoria compulsória. A administração não quer a sua mão de obra, porque a própria Constituição entende que você não tem mais capacidade, é uma presunção, que você não tem mais capacidade laborativa para ser servidor público efetivo, então você não vai retornar. Eu estou falando de reversão, mas vou abrir só um parênteses aqui que vem caindo bastante em prova, que já foi discutido no passado. O Estatuto do Servidor, ele diz que não pode ser dado cargo em comissão para quem tem mais de 70 anos. A ideia do Estatuto do Servidor, aqui do Rio, é que se a pessoa tivesse mais de 70 anos, ela estaria já aposentada compulsoriamente, ela não poderia continuar trabalhando na administração. Não vai haver reversão após esses 70 anos, é porque foi alterada por emenda constitucional e deixou de ser 70, a Constituição compulsória, para ser 75. Mas vamos falar em 75 agora. Esses 75 anos, o retorno, né, é para reversão. E reversão é uma forma de provimento. E provimento só, né, que nós estamos estudando aqui para essas espécies de provimento, só para quem tem estabilidade. E quem é que tem estabilidade? Quem tem cargo efetivo. Não esqueçam disso. Por quê? Porque a proibição da reversão para quem tem mais de 75 anos é para quem tem cargo efetivo. A Constituição não proíbe que você tenha um cargo em comissão com mais de 75 anos. Então, o que a Constituição diz é que com mais de 75 anos você não pode ter cargo efetivo, nem voltar para um cargo efetivo que você ocupava anteriormente. Ou seja, você estava num cargo efetivo aqui, fez 75 anos, você é obrigado a se aposentar. Você não pode voltar a trabalhar porque a Constituição, no artigo 40, acho que é, agora faltou. Deixa eu fazer a referência correta aqui para vocês. Artigo 40. Artigo 40, inciso 2º. Parágrafo 1º, desculpe, artigo 40,
parágrafo 1º, inciso 2º. Quando o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º, trata da aposentadoria compulsória, ele vai dizer que é para quem tem cargo efetivo. Então, se você não tem cargo efetivo, você está voltando para um cargo em comissão, deixa eu perguntar na prova, eu posso colocar alguém num cargo em comissão com mais de 75 anos, ainda que o Estatuto do Rio de Janeiro proíba essa conduta? Pode. Tá? Então, aquela pessoa com mais de 75 anos, ela pode ocupar um cargo em comissão na administração, que é aquele cargo de livre exoneração e livre nomeação e livre exoneração, sem concurso público, mas ele não pode voltar a ocupar um cargo efetivo de concurso público dentro da administração pública, porque a aposentadoria compulsória veda a possibilidade de alguém com mais de 75 anos ocupar um cargo efetivo, ou seja, também fazer concurso público. Nós já falamos disso lá na frente. Tá? Então, quando eu falo aqui que sobre reversão, impossibilidade de reversão, ele não pode ser revertido porque a Constituição proíbe que um cargo efetivo seja dado a alguém com mais de 75 anos. Então, diante disso, ele também não pode voltar a trabalhar, ainda que ele já tenha trabalhado. Tá? Então, mais de 75 anos, ele vai ser aposentado compulsoriamente, não pode voltar para cargo efetivo, nem por reversão. O máximo que pode acontecer é ele arrumar um cargo em comissão, né? Que isso é possível, ainda que haja uma proibição do Estatuto, a Constituição não proíbe, e aí a jurisprudência entende que é plenamente plausível e possível. Bom, então quando é que vai ocorrer a reversão? A reversão, então, só vai poder ocorrer em 2 tipos de aposentadoria. Na aposentadoria voluntária ou na aposentadoria por invalidez. Qual a diferença entre elas? Na aposentadoria voluntária, como o próprio nome diz, por ela ser uma aposentadoria facultativa, da mesma forma que a pessoa se aposenta ou não se quiser, na voluntária, ela tem os requisitos e ela decide se quer continuar trabalhando, se quer se aposentar, a reversão aqui também vai ser facultativa, vai ser discricionária. Em outras palavras, para que haja reversão na aposentadoria voluntária, a pessoa que está aposentada, ela tem que querer voltar a trabalhar, né? Tem que querer voltar à atividade, voltar para o cargo lá efetivo, ou quer dizer, ela vai ter que querer voltar, e mais, a administração tem que convidar ela para voltar. Então, para a reversão na aposentadoria voluntária, dois requisitos devem ser preenchidos. Primeiro requisito, a administração tem que convidar essa pessoa que está aposentada voluntariamente a retornar e a voltar a trabalhar para ela. E a pessoa que está aposentada voluntariamente, como ela tem direito de estar aposentada voluntariamente, ela não é obrigada a voltar, ela volta se ela quiser. Então tem que ter um consenso entre a administração e aquele aposentado voluntariamente. Se os dois, né, quiserem, aí vai poder ocorrer a aposentadoria voluntária. Desculpe, a reversão da aposentadoria voluntária. A reversão da aposentadoria voluntária ela não pode ser obrigatória, porque se ele tem direito a permanecer aposentado, a administração não pode obrigar ele a retornar. Mas como é que a administração vai criar um atrativo para que essa pessoa volte a trabalhar? Ela cria alguns atrativos. Por exemplo, um atrativo que ela cria é, de repente, pagar algum abono, né? Um abono permanência para que ela volte e fique trabalhando um tempo, até então que ela possa se aposentar novamente. Quando ela é revertida, ela volta a trabalhar para a administração vai voltar a pagar ela o que paga para os ativos, que é uma outra vantagem. Então, a primeira vantagem é pagar uma boa, a outra vantagem é que aquele aposentado voluntariamente possivelmente não está ganhando o que ele ganhava na ativa, porque a aposentadoria é em valor menor do que a atividade, porque não recebe alguns tipos de benefício, algumas contraprestações pecuniárias ele não vai receber. Então, ele está aposentado ali. Quando ele recebe esse convite, a administração está dizendo, se você voltar, vai voltar a ganhar como na ativa. E ainda vou pagar um abono para você ficar aqui trabalhando por mais um tempo. Por que a administração iria convidar esse cara que já está aposentado a retornar? Por vários motivos. O principal motivo é falta de mão de obra qualificada. Vou dar um exemplo, onde aconteceram algumas reversões, onde aconteceu uma reversão aqui, ficou muito famosa, que foi a reversão dos controladores de voo durante o apagão aéreo aqui no Brasil. Naquela época, não tinham controladores de voo suficiente para fazer o monitoramento do SINDAC, vocês lembram disso, estava comprometendo o tráfego aéreo no Brasil, porque para ser controlador de voo isso demanda um curso, demanda um tempo de experiência, e os aprovados também, ainda que eu abra concurso, eles não podem assumir imediatamente, eu tenho que qualificar essas pessoas. Só que a atividade não pode parar, eu não arrumo uma pessoa qualificada do dia para a noite para
exercer aquela atividade. Então, enquanto aqueles que estão sendo preparados para assumir essas atividades estão sendo treinados e preparados, eu preciso de alguém que faça. E quem é que está apto a fazer? Quem já estava aqui. E quem já estava aqui possivelmente foi aposentado. Então eu vou perdendo mão de obra com a aposentadoria. A administração, quando vê que não está conseguindo repor essa mão de obra de forma qualificada, ela vai nos aposentados e fala: ó, se vocês quiserem voltar, eu estou precisando, vou pagar a mais, além do que vocês ganhavam na atividade, que já é mais do que estão ganhando na aposentadoria, e vocês voltam a trabalhar durante um tempo, né? E essa reversão é só durante um tempo. Depois desse período de reversão, vocês voltam a se aposentar e mais, vão voltar a se aposentar e vão ganhar mais nessa aposentadoria, porque contribuíram mais um período. Esse período de contribuição vai ser levado em consideração quando você for aposentado novamente, né? Quando você voltar para a aposentadoria, porque um momento você vai voltar para a aposentadoria. Então, essa reversão ela é interessante para as duas partes. Quem está em casa, de repente, queira voltar, e quem está, né, e a administração talvez precise dessa mão de obra. Um último ponto importantíssimo sobre a reversão na aposentadoria voluntária é que a administração só pode oferecer reversão para aqueles aposentados voluntariamente com menos de 5 anos de aposentadoria. Se o cara foi aposentado voluntariamente, ele já está nessa aposentadoria voluntária há mais de 5 anos, ainda que a administração ofereça, ele não pode retornar porque a lei proíbe. Por que a lei vai proibir essa reversão do aposentado voluntário com mais de 5 anos? Porque quando você está mais de 5 anos afastado de uma atividade laboral, possivelmente você já perdeu a capacidade ou, né, a capacidade de atuar ali, ou você já está muito desatualizado. Então, ou você já não consegue mais fazer aquilo, ou você já está tão desatualizado que a sua mão de obra já não interessa. E é essa a ideia. A legislação está dizendo, ó, a administração está precisando dessa mão de obra, só vai solicitar a reversão dela se ela ainda estiver com preparo, ainda estiver com capacidade de exercer a função. Porque se o cara está em casa há mais de 5 anos, é pouco provável que ele tenha essa capacidade, que permaneça com essa capacidade. Então, a reversão na aposentadoria voluntária, só para aqueles que estão aposentados com menos de 5 anos, né? E ela é facultativa. O aposentado voluntário ele tem que querer retornar. E para que ele possa querer retornar, a administração pode pagar a ele alguns benefícios, entre eles um abono de permanência, até que ela possa então preparar, qualificar os novos integrantes e ele volte para a aposentadoria. Tá? Entenderam aqui a aposentadoria, a reversão da aposentadoria voluntária? Porque agora nós vamos falar da reversão da aposentadoria por invalidez. Na aposentadoria por invalidez, a pessoa também está aposentada. Agora, o que é importante é a gente analisar como é que ela ficou aposentada. O aposentado por invalidez, ele não preencheu os requisitos para aposentadoria, senão ele estava aposentado voluntariamente. É aquela pessoa que deveria estar trabalhando, mas por alguma razão física ou mental foi posto em aposentadoria. Por que ele é aposentado por invalidez? Quando você sofre algum tipo de acidente ou limitação, ou alguma patologia que cesse com a sua capacidade laboral dentro da administração, você é levado até a perícia. Então, sofri lá uma doença grave, né? Essa doença inviabiliza que eu continue trabalhando, eu vou ser periciado, vou ser avaliado pela perícia médica, a perícia médica vai emitir um laudo. Nesse laudo, podem constar duas soluções para aquela sua limitação. Solução número 1, você pode ser... Não, na verdade são 3 soluções, né? Solução número 1, você fica de licença um tempo, licença médica, porque aquela patologia ela é curável dentro de um tempo razoável, a perícia vai estabelecer um prazo razoável. Após esse período, você retorna ao trabalho, ou seja, não é nenhuma doença incapacitante. Segunda possibilidade, não, ela é incapacitante a doença e gerou até uma limitação física ou mental. Gerando qualquer tipo de limitação física ou mental, mas a perícia constatando que você ainda tem condições de trabalhar, ainda tem capacidade laboral, ela não vai te dar uma licença médica, ela vai indicar a sua readaptação. Nós vamos ver a readaptação no próximo quadro. Então, primeira possibilidade, te manda para casa um tempo para se curar e você volta a trabalhar normalmente. Segunda possibilidade, você mantém a sua capacidade laboral, continua podendo trabalhar, ela vai te mudar de cargo, mas você não vai, né, nem ser aposentado, nem ficar em casa. Você só vai mudar de cargo, porque essa mudança de cargo já é suficiente para que você possa se adaptar a essa sua nova realidade de vida. Terceira possibilidade é a perícia constata que você está com alguma limitação tão grave que a licença não é suficiente para você se recuperar.
porque não tem cura, ou porque não se sabe quando vai ter essa cura. E também você não tem condições de continuar trabalhando, ainda que seja em outro cargo. Então, você também não pode ser readaptado. A única solução que sobra para você é a aposentadoria por invalidez. Então, a aposentadoria por invalidez só vai ser concedida a quem perdeu a capacidade laboral, ou seja, não tem condições nem de ser readaptado, nem de ficar em licença e retornar, né, um pouco depois. Na aposentadoria por invalidez, inicialmente, se pensa que aquela pessoa, por estar inválida para atividade laboral, ela não vai retornar. Inicialmente se pensa assim. Mas a lei determina que esse aposentado por invalidez se submeta de forma gradual, de forma reiterada, dentro de um prazo, óbvio, a novas perícias para saber se aquela invalidez permanece. Porque ainda que a invalidez seja grave e às vezes até, né, supostamente sem cura, as pessoas podem se curar de algumas formas de patologia, ainda que graves. Então, você, aposentado por invalidez, de tempo em tempo vai ter que se apresentar à administração, submeter uma nova perícia para ver se permanece ou não aquela invalidez. Se a invalidez permanecer, você continua aposentado por invalidez. Se a invalidez foi cessado, ou seja, você recuperou a sua atividade, a sua capacidade laboral, você obrigatoriamente vai ter que ser revertido. Então, quando é que ocorre a reversão na aposentadoria por invalidez? Quando é cessada essa invalidez. Ou seja, você ficou bom, você se curou, né? Ficou bom, se curou, volta a ter capacidade laboral. Ah, voltei a ter, mas não voltei à minha integral capacidade. Bom, ainda que parcial, dá para trabalhar, vai ter que ser revertido. Observe que a reversão na aposentadoria por invalidez não é uma faculdade, porque o cara é difícil dele querer revoltar, né? Possivelmente ele quer permanecer, né, com a aposentadoria por invalidez e nunca mais voltar. Mas se a perícia constatar que aquela invalidez ela acabou, né, ou já dá para ele voltar a trabalhar, readaptado, ele é obrigado a reverter. Então a reversão na aposentadoria por invalidez não é um querer, é uma obrigação. Ah, mas se ele não quiser, vai ser determinada a reversão dele, vão suspender essa aposentadoria por invalidez e se ele não voltar, vai ser declarada falta e após um acúmulo de falta ele vai ser demitido, ou seja, ele vai perder a aposentadoria por invalidez e vai perder o vínculo porque foi determinada a reversão e ele não apareceu para reversão, não apareceu para trabalhar. Tá? Bom, nesse caso, então, eu tenho a reversão, a maior diferença entre a reversão da aposentadoria por invalidez e a aposentadoria voluntária. Por invalidez, ela é obrigatória, pessoa, o servidor aposentado por invalidez é obrigado a voltar. Na aposentadoria voluntária, ele só volta se ele tiver algum interesse, se ele quiser, ele não é obrigado a voltar. Se acontecer, por um acaso, dele permanecer aposentado durante muito tempo por invalidez e tempo suficiente para ele já estar aposentado voluntariamente, o que ocorre é uma mudança de aposentadoria. Ele deixa, né, vamos supor que ele ficou com essa invalidez durante tanto tempo que agora ele já tem idade, né, e tempo de contribuição para se aposentar. Então a aposentadoria vai mudar, vai deixar de ser por invalidez e vai passar a ser voluntária. Aí, transformando essa aposentadoria de invalidez em voluntária, dali para frente ele só vai voltar se ele melhorar, óbvio, e se ele quiser. Tá ok? Bom, vimos aqui a reversão. Vamos falar agora da... Ah, desculpe. Só mais um ponto aqui na reversão. Já esquecendo. Quando há a reversão da aposentadoria por invalidez, ela é obrigatória. O cara ficou bom ou ele já pode trabalhar, ele é obrigado a voltar. Quando ele volta, ele tem direito a voltar para o cargo que ele ocupava anteriormente. Só que se o cargo que ele ocupava anteriormente estiver ocupado, eu não tenho como botar ele em disponibilidade. Afinal de contas, ele já estava aposentado por invalidez. Para que eu vou botar ele em disponibilidade e mandar ele para casa de novo? Né? Então, não há possibilidade de disponibilidade daquele revertido por invalidez. Eu tenho que colocar ele para trabalhar, ou seja, ele já pode trabalhar e eu tenho que colocar ele para trabalhar. Já estou pagando há muito tempo ele para ficar em casa. Aí a solução que tem nessa situação é que o aposentado por invalidez, já que ele é obrigado a voltar e ele tem direito a voltar para o cargo que ele ocupava, se não houver cargo vago, ele vai ser posto como excedente no cargo que ele ocupava anteriormente. É a segunda hipótese de excedente. A primeira nós vimos lá na recondução, né? A recondução, na inviabilidade da recondução do não estável. A segunda nós estamos vendo aqui, que é o retorno, né, por reversão do aposentado por invalidez quando o cargo dele já estiver ocupado. E pode acontecer, e boa parte das vezes acontece, porque ele fica aposentado, às vezes, tanto tempo por invalidez,
que quando volta para o mesmo cargo, o cargo possivelmente já vai estar ocupado. E aí ele é posto como excedente. Ele vai ser posto como excedente até que surja um cargo novo e ele possa ser remanejado, a pessoa, desculpe, a pessoa que estava ocupando possa ser remanejada para esse cargo novo. Ele permanece naquele originalmente a qual ele trabalhou antes de ser aposentado. Tá? Então eu não vou ter ali a figura do excedente se eu tiver cargo vago, que aí eu vou pegar o que já estava ocupando o cargo dele e colocar nesse novo cargo. Agora, se por um acaso não houver cargo vago, o aposentado, né, que está sendo revertido por invalidez, ele vai ocupar um cargo ali como excedente, aquele cargo que ele ocupava antes de ter sido aposentado. Professor, nesse caso, então, não haverá primeira recondução, será colocado? Não, aqui não há recondução. Na reversão não vai haver recondução. Ah, tá falando da recondução desse daqui, do que estava ocupando, é isso, Virgílio? Esse daqui que estava ocupando, vir para cá. Se tiver cargo vago, sim. Se não tiver cargo vago, não. Se o cargo anteriormente desse daqui estiver vago, se o cargo anteriormente desse daqui estiver vago, ele volta para o cargo anterior. Agora, se não tiver vago, os dois vão ficar aqui e ele como excedente, até que esse daqui possa ser colocado num cargo novo. O cargo dele está ocupado, então uma hora ele vai sair daqui e vai vir para cá, para um cargo novo com aproveitamento. Aquele que está ocupando o cargo de um revertido, ou ele vai ser reconduzido, mas se tiver ocupado o cargo anterior dele, ele não vai poder ser reconduzido, ou ele vai ficar ali dividindo o cargo com o revertido. Em determinado momento, assim que surgir um cargo novo, ele é colocado num cargo novo, e aí a gente chama de aproveitamento. Nós vamos ver o aproveitamento daqui a pouco. Entendeu? Bom, vamos falar agora da readaptação. Readaptação, isso, exatamente. Readaptação, eles normalmente, como o Gado está aqui informando, eles normalmente confundem, não caiam nessa que é muito fácil. Eles tentam confundir a reversão com a readaptação pela denominação. Reversão tem o V, lembra de velho, lembra de aposentadoria. Readaptação tem o D, lembra de deficiente. A readaptação ocorre quando tem alguma limitação física ou mental. Então, tendo limitação, algum tipo de deficiência física ou mental gerada no curso da atividade funcional, você vai ser readaptado. Qual a diferença da readaptação para a aposentadoria por invalidez? Eu falei ainda há pouco. Na readaptação, houve essa limitação física ou mental, mas ele ainda tem condições de trabalhar, ainda tem capacidade laborativa. Na aposentadoria por invalidez, não. Ou pode ter ocorrido essa limitação física ou mental, mas ele não tem condições de trabalhar e aí ele tem que ir para a inatividade. Tá? Então, a readaptação só vai acontecer se ainda existir capacidade laboral. Se não existe capacidade laboral, ele vai ser aposentado por invalidez. Quem vai aferir isso é a perícia médica do órgão ou do ente federativo. Tá? Aqui no meu exemplo, eu tenho um servidor que, por um acaso, veio a perder um membro. E aí, quando ele perde esse membro, ele é submetido à perícia, observando que a perda do membro não gerou a incapacidade total laboral dele, ele não vai ser aposentado por invalidez, então ele vai ser readaptado para um cargo compatível com essa nova limitação dele. Você imagina que antes ele era, sei lá, digitador, agora por conta dessa limitação ele não pode mais ser digitador, mas ele pode trabalhar no atendimento ao público ou em uma outra função. Dessa forma ele está sendo readaptado. O que estão me zoando aí? É por causa do bonequinho? Bom, é porque assim você não esquece, né? É... Ah, tá falando do gado. Achei que tivesse me zoando por causa do bonequinho. Cuidado só que a limitação, a gente costuma associar a limitação à limitação física, né? Só que a limitação mental também, não é qualquer tipo de patologia psicológica que vai gerar a sua readaptação, mas pode gerar.
Você pensa logo assim, ah, se o cara ficou lelé, ele vai ser aposentado por invalidez. Não, nem sempre. Às vezes o cara ficou meio panca da ideia, mas ainda dá para trabalhar, e aí dá para readaptar ele em algum setor. Normalmente a gente vê readaptação para quem tem a limitação física, mas eu já vi readaptação para limitação mental e a pessoa continuava trabalhando, estava meio panca, mas aonde colocaram dava para continuar trabalhando, né? E é bom às vezes para a pessoa, porque como eu disse, a aposentadoria por invalidez, ela é proporcional. Às vezes a pessoa não tem todo o tempo de contribuição, não vai ser integral. E às vezes a pessoa prefere, ainda que, né, meio bolada da cabeça, permanecer trabalhando e ganhando mais do que aposentada por invalidez. Às vezes é até uma opção da pessoa. O perito fala, você pode ser aposentado por invalidez, se você achar que tem condições e dá para ficar, não, eu acho que dá para ficar, né, trabalhando dessa forma aqui. E aí continua trabalhando daquela forma. Tá? Bom, vamos falar agora do aproveitamento. Só voltar aqui rapidamente para demonstrar as formas de provimento que nós já falamos. Já falamos, então, da reversão lá, do aposentado. Já falamos da readaptação. Vamos agora para o aproveitamento. Bom, aproveitar é aproveitar alguém que está ocioso. E quando é que o servidor está ocioso? Quando ele está em disponibilidade. Falamos lá, dei um exemplo de disponibilidade daquele que deveria ser reconduzido, mas não pode porque o cargo está ocupado, ele é posto em disponibilidade até que haja um cargo para ele. Só que não é a única hipótese de disponibilidade. A disponibilidade ela vai acontecer sempre que houver um servidor estável, lembrando que o servidor tem que estar estável, porque o não estável não pode ficar em disponibilidade, ou ele vai ser exonerado, ou em algumas situações pontuais, que nós vimos as duas, ele é posto como excedente. Ou seja, durante a disponibilidade, a pessoa está em casa, já falei disso, recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço. Essa disponibilidade é temporária. Só que essa disponibilidade, por ser temporária, não pode ser para sempre. Ele tem que ser posto num cargo público, né, num outro apartamento, para ele continuar trabalhando, ou seja, para ele voltar ao trabalho, porque a disponibilidade está em casa, ele tem que voltar ao trabalho. E ele volta ao trabalho quando é posto em outro cargo. O aproveitamento, então, é uma decorrência direta e lógica da disponibilidade. Tá? Então, todo mundo que está em disponibilidade, um dia vai ser aproveitado. Essa é a ideia. A quando? O mais rápido possível, porque a disponibilidade não tem prazo. Tem que ser o mais rápido possível. O que eles vão perguntar sobre aproveitamento? Primeiro, se o aproveitamento é obrigatório. É obrigatório. Né? Se você está em casa em disponibilidade, quando surgir um cargo vago que você pode ser aproveitado nesse cargo, você é obrigado a ir para esse cargo. Então, o aproveitamento não é facultativo, ele é obrigatório. Mas por que eles perguntam tanto isso em prova? Porque na prática, quem está em disponibilidade, na maioria das vezes, não quer voltar à atividade, não quer voltar, né, não quer ser aproveitado. Por quê? Porque o cara vai para casa, já está recebendo ainda que menos do que aquilo que estaria recebendo na atividade. Ele já está recebendo alguma coisa, já arrumou um bico na iniciativa privada. Ele pensa assim, o que eu estou recebendo de disponibilidade? Mas o bico que eu tenho aqui é melhor ficar em casa. Estou trabalhando de casa em outra coisa. Então, boa parte das vezes ele não quer voltar, mas ele é obrigado. A pessoa em disponibilidade é obrigada a ser aproveitada. Se for determinado o aproveitamento dele, ele não retornar, vai acontecer a mesma coisa lá da reversão. Começa a contar as faltas, determina a data para o aproveitamento, começa a contar as faltas, se não apareceu, vai ser demitido. Então, aquela pessoa que recusa o aproveitamento, o servidor que recusa o aproveitamento, ele vai ser demitido e aí vai perder o vínculo. Né? Não vai ficar nem mais disponibilidade, nem vai ficar em cargo nenhum, vai ser demitido. Só existem, e é isso que é também bastante explorado em prova, só existem duas situações onde o aproveitado não é obrigado a voltar para o cargo indicado. Ou seja, o aproveitamento é obrigatório, ele só não vai ser obrigatório se ocorrer uma dessas situações. Se ocorrer uma dessas situações, ele vai poder recusar o aproveitamento. Então, para a prova, o aproveitamento é obrigatório, exceto se ocorrer um desses casos. Primeiro caso, o cargo para o qual ele está sendo aproveitado for incompatível. Ou seja, incompatível com o que ele fazia anteriormente. Quando você faz concurso para um cargo, você tem as atribuições daquele cargo. Você sabe para o que você está sendo contratado.
Se aquele cargo deixa de existir, se aquele cargo é reintegrado por outra pessoa e você vem a ir para a disponibilidade, quando forem te colocar num cargo novo, tem que te colocar num cargo compatível com o que você fazia antes. Ah, antes eu era técnico, agora surgiu um cargo lá, mas o cargo lá agora é de ascensorista. Não, amigo, não tem como, né? Se eu era técnico, trabalhava na parte administrativa, agora tu quer me colocar para controlar elevador? Não tem como, não existe isso, né? Qualquer atividade que possa configurar desvio de função em relação à atividade anterior, o cargo anterior, vai ser considerado, né, incompatível. Aí você tem uma justificativa para não assumir, para não ser aproveitado, você pode recusar esse aproveitamento. Então, primeira hipótese é onde você vai poder recusar o aproveitamento e assumir esse cargo que estão querendo te colocar. Se a atividade do cargo novo for incompatível com o cargo que você exercia anteriormente. Segunda hipótese, que é onde pode haver recusa do aproveitamento, é se houver redução na remuneração. Remuneração que o servidor recebe, não pode haver redução no pagamento da remuneração do servidor em relação ao que ele exercia anteriormente. Então, imagina que no cargo anterior você recebia 10 mil e agora foi posto em disponibilidade, houve uma redução, óbvio, porque posto em disponibilidade você recebe proporcionalmente, e aí lá em disponibilidade você está recebendo, sei lá, 6, né? Então, você recebia 10 no cargo anterior, está recebendo 6. Quando você for aproveitado num novo cargo, eu não posso, a administração não pode colocar num cargo para ganhar 8. Você vai falar assim, não, mas peraí, eu sei que eu estou ganhando 6 agora porque eu estou em disponibilidade, mas no cargo anterior eu recebia 10. Ou me coloca para continuar recebendo 10 nesse cargo novo, e aí eu vou ser aproveitado, ou então me coloca para receber mais. O que não pode é eu estar recebendo menos do que eu recebia no cargo anterior. Então não pode haver redução na remuneração. E esse segundo critério é muito curioso porque ele gera algumas aberrações na administração. Quer ver que tipo de aberração? A pessoa ocupava um cargo anterior, o cargo não existe mais, foi posto em disponibilidade, e aí querem aproveitar ela num cargo novo. Só que esse cargo novo, que faz a mesma coisa quase que ela fazia no anterior, ele hoje não paga mais 10. Hoje, quem entra nesse cargo por concurso recebe 5. E ocorre muito isso porque, como a oferta para a contratação, né, por concurso aumenta a cada ano, né, cada ano tem mais gente querendo ser servidor, e a administração cada ano precisa de mais mão de obra, é óbvio que ela não vai pagar a mesma remuneração do passado. No passado, a remuneração era muito maior do que a do servidor hoje em dia, porque a administração podia pagar mais, né? Hoje em dia ela não tem essa capacidade de pagamento e ela também precisa de mais mão de obra. Então, às vezes acontece da remuneração reduzir pela metade. Então pode acontecer, por exemplo, o cargo que existia antes desse, pagava 10, o novo cargo que substituiu esse, porque o anterior foi extinto, vai pagar 5, né? Só que quem já estava no cargo anterior, que está sendo aproveitado neste novo cargo que está surgindo, ele não pode ganhar 5. Porque quando ele entrou, pagava 10. Vai ter que continuar pagando 10. E nós vamos ter uma disparidade de remuneração, né, meio teratológica, onde duas pessoas vão estar ocupando o mesmo cargo, fazendo a mesma coisa, só que uma vai estar ganhando 5, a outra vai estar ganhando 10. Mas eu falo, mas peraí, isso é uma injustiça, porque está fazendo a mesma coisa. Por que um ganha 5 e outro ganha 10? Porque um já estava há mais tempo, e quando ele entrou, a remuneração era 10, e agora que ele foi aproveitado, essa remuneração não pode ser reduzida, tem que ser mantida, ainda que a nova remuneração desse cargo seja 5. Isso acontece tanto que chegaram alguns casos no STJ, e o STJ decidiu o seguinte, que o aproveitamento não pode servir de parâmetro para a equiparação salarial entre servidores. Então, olha como isso chega no STJ. Como isso chega no judiciário até chegar ao STJ para ele ter que dizer isso. O que o STJ está tentando dizer é o seguinte: você entrou agora, está ganhando 5, porque o cargo agora paga 5. Você não pode pedir para ganhar 10 igual o seu amigo aí, o seu servidor que está trabalhando do seu lado. Por quê? Porque o caso dele é uma exceção, é atípica. Porque o aproveitamento garante a ele a não redução da remuneração. Então, ele vai poder ganhar 10, você vai ter que ganhar 5, né? E o fato dele estar ganhando 10 não pode servir de parâmetro para você pedir essa equiparação, já que a situação dele é excepcional. Se ele estivesse ganhando 10, fora esse caso, né, do aproveitamento, você poderia pedir essa equiparação.
de remuneração. Mas como ele está ganhando 10 em razão de uma exceção prevista em lei, onde proíbe a redução da remuneração dele, isso não pode servir de parâmetro para que você possa pedir equiparação na remuneração. Entenderam isso aqui? Tá? Então vai acontecer alguns, né, vai acontecer, e isso, esse destoamento de remuneração, isso vai acontecer dentro da administração, sim. Tá? Principalmente com servidores mais antigos, servidores mais novos. Mais antigos já vieram de um cargo anterior que foi extinto e vão continuar recebendo a mesma coisa. Os mais novos possivelmente vão receber menos por essas razões que eu elenquei. Entenderam aqui? Alguma dúvida? Vou dar um intervalo, pessoal. E nós voltamos falando das formas de provimento. Já falamos aqui, então, do aproveitamento, né? Vamos falar, quando voltar, da promoção, da extensão e da transferência. Alguém tem alguma pergunta? Alguma observação? Tranquilo? Bom, já retornamos aí.